Aí pessoal, ficou faltando só as duas últimas questões, então é isso que a gente vai fazer agora, a questão 9 e a questão 10 da prova de cálculo 2 de engenharia de computação, ok? Então a questão 9 a gente tinha essa integral aqui para resolver, numa superfície que ele desenha lá, a curva, né, que ele desenhou lá, e que começa no ponto menos 3 e 0, vai andando aqui na curva e chega no ponto 3 e 0. E a questão aqui é que a gente não conhece essa curva, então a gente não consegue integrar sobre essa curva. Mas a curva não importa se a gente estiver num campo conservativo. No campo conservativo, qualquer caminho que a gente faz, a gente vai chegar no mesmo valor. Tá? Então o que eu quero saber é se o trabalho realizado é de um campo conservativo, e eu poderia fazer esse caminho daqui e daria na mesma, ok? Então só importa o ponto final e o inicial se isso aqui for conservativo. Como que eu sei que isso aqui é conservativo ou não? Isso aqui precisa ser derivado de um potencial, ou então eu posso calcular pelo rotacional, tá? Eu prefiro integrar um desses caras aqui e ver se isso aqui é conservativo ou não. Então eu vou integrar esse cara aqui em x. Tá? Bom, qual que é a ideia? Se isso aqui é conservativo, esse cara aqui, ele é o meu del φ del x, e esse cara aqui, com o sinal de menos inclusive, seria o meu del φ del y. Tá? Ou seja, isso aqui ele é um gradiente de um campo potencial φ. Tá? E esse campo aí, então, é o nosso campo conservativo. Eu quero achar o meu φ. Meu φ é a integral desse cara aqui em x, certo? Então, eu vou falar que o meu φ ele é a integral em x de cosseno de y ao quadrado. Tá? E isso aqui, a integral de cosseno, é um seno, né? Então, seno de y ao quadrado vezes... Opa, não, desculpa, viajei aqui. Eu vou integrar isso aqui em x, e aqui eu tenho um y. Então, isso aqui é x cosseno de y ao quadrado. Ok? Mas eu posso ter uma constante que não depende de x. Então, uma constante que só depende de y. Agora, se esse aqui é o meu y mesmo, eu posso derivar ele em... Se esse aqui é o meu φ, eu posso derivar ele em y para ver se eu chego nisso daqui. Né? E aí eu determino quem é essa constante. Então, eu vou fazer o del φ del y. Okay? O x é constante, fica aqui. E agora eu vou derivar o cosseno de y. Bom, como que eu derivo o cosseno de y ao quadrado? A derivada é em cadeia, tá? Então eu faço primeiro a derivada do cosseno, depois a derivada desse cara aqui. A derivada do cosseno é menos seno. Eu vou botar menos seno do y ao quadrado. E agora, como é derivada em cadeia, eu preciso derivar isso aqui. E a derivada de y ao quadrado é 2y. Então, menos 2y. E aí tem a derivada disso aqui, que é c' de y. E aí eu vou comparar isso aqui com isso aqui. Eu tenho menos 2xy, tenho seno de y ao quadrado, e aqui o meu c', então, é 0, ou seja, o meu c era 0. Então, meu φ é simplesmente x cosseno de y ao quadrado. Ok? Então, agora que eu sei o meu φ de xy é igual a x cosseno de y ao quadrado. Agora que eu sei isso, eu consigo determinar essa minha integral. Eu vou dizer que a minha integral, que é aquela integral do gradiente de φ, do ponto final, do ponto inicial
até o ponto final, ela é, bom, o gradiente de φ dr, né? Isso aqui é igual ao meu φ no ponto final menos o meu φ no ponto inicial, ok? Então é só isso que a gente precisa fazer. Quem que é o ponto final? É o 3 e 0. Quem é o ponto inicial? O menos 3 e 0. Eu vou falar que a minha integral ela é o φ de 3 e 0 menos o φ de menos 3 e 0. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos substituir o x por 3 e o y por 0. Quanto que vale o cosseno de 0? Sempre desenho o círculo trigonométrico. O 0 é aqui. E aí o cosseno, o consono, né? Ele está aqui, ele vale 1. Então o cosseno de 0 vale 1. E a gente vai ter 3 vezes 1, que dá 3, menos, aqui eu vou substituir por menos 3, vezes 1. Então, menos 3. Isso aqui é igual a 3 mais 3, que é igual a 6. Aí, se a gente for olhar na resposta, a gente tem que a resposta da 9 é B. Ok? Então, vamos lá resolver a última, a questão 10. A questão 10 pergunta sobre os pontos críticos. Se é máximo, mínimo, se não dá para afirmar, se tem ponto crítico, se não tem, ok? Como que a gente acha o ponto crítico? Um ponto crítico é quando a gente deriva igual a zero, tá? Só que aqui depende de x e y, então a gente tem que derivar em x e derivar em y. Então a primeira coisa que eu vou fazer é del f, del x de x e y igual a zero, tá? Vou derivar igual a zero, tá? Então o que que a gente tem? Quando eu derivar isso aqui em x, eu vou pegar esse cara e derivar em x. Vai ficar menos, esse 2 cai, multiplica com 8, 16x. Esse cara aqui não tem x, quando eu derivo em x, isso dá zero. Esse aqui, quando eu derivo em x, é x vezes y, o y é constante, a derivada de x é 1, isso aqui vai ficar mais y. E o menos 7 também, quando deriva, não faz nada. Então, a gente tem que menos 16x mais y é igual a zero. Portanto, y é igual a 16x. Então, isso aqui me dá um mínimo ou máximo, a gente ainda não sabe, né? Então, toda vez que o y for igual a 16x, a gente tem um máximo numa direção, na direção de x. Tá? Agora, vamos ver na direção de y. A gente vai fazer del f, del y de xy, no xy, igual a zero. Mesma coisa, tá? Agora eu vou derivar em y. A primeira parte derivada em y não dá nada. Essa segunda parte, o 2 cai, então vai ficar menos 8y. E aqui, essa derivada vai dar x. Porque eu derivar em y, eu cancelo esse y. Então vai ficar mais x. E o menos 7 também não dá nada. Isso aqui é igual a zero. Portanto, x é igual a 8y. Eu não quero só o máximo em x, nem só o máximo em y. Eu quero nos dois. Então, eu quero achar para qual ponto essas duas equações são verdade. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse x aqui. Então, eu vou ter que o y é igual a 16 vezes o 8y. Tá? E aí vocês vão ver que para isso aqui ser verdade, a única opção é que os dois lados da equação sejam zero. Tá? Porque não existe nenhum valor de y que o y vai ser alguma coisa vezes y a menos y igual a zero. Então essa é a única solução possível. E se o y é igual a zero, qualquer uma das duas vai dizer que o x também é igual a zero. Então o nosso ponto crítico ele é o ponto 0, 0.
É o único ponto crítico que a gente tem. Agora a gente precisa saber se isso é máximo ou mínimo, ok? Então a gente vai fazer a segunda derivada em x. Vamos lá. Em x e y, isso aqui dá... Vou derivar isso aqui em x, vai ficar... A primeira parte fica só menos 16, a segunda parte dá 0, ok? Então, derivei a segunda parte e obtive menos 16. Vou fazer a mesma coisa. Vocês veem que nem preciso colocar o ponto 00 aqui, né, para saber quanto que isso vale. Então, vou fazer a segunda derivada em y. E isso aqui quando eu derivar isso aqui em y, eu vou ter menos 8. Quando eu derivar isso aqui em y, isso vai dar 0. Então, a segunda derivada em y é menos 8. As duas são negativas. Se a segunda derivada é negativa, significa que a minha função está decrescendo, então que isso aqui pode ser um ponto de máximo, tá? Sempre que a segunda derivada é negativa, a gente está pensando em um ponto de máximo. Mas pode ser que não seja um ponto de máximo, pode ser um ponto de cela. Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro calcular a derivada em x e em y. Tá? Então, eu derivo uma vez em x e outra em y, ou uma vez em y e outra em x, não faz diferença, os dois vão dar a mesma coisa. Então, esse aqui, por exemplo, eu já derivei em y, se eu derivar em x, esse cara vai dar 0, e aqui eu vou ter 1. Ok? E agora a gente vai montar uma matriz que é del x, seria assim, ó, del 2, a derivada em x, a derivada em y, e aqui nas diagonais o del x, del y, tá? Del x, del y. E aí a gente vai calcular o determinante e vai ver se isso é maior ou menor que 0. Se isso for menor que 0, isso aqui vai ser um ponto de cela. Então, no nosso caso, a gente tem a segunda derivada em x é menos 16. Menos 16. Aqui o del x, del y é 1. Então, 1 aqui, 1 aqui. E aqui a gente tem o del y, a segunda derivada em y, que é menos 8. Então, vamos calcular esse determinante. A gente vai fazer positivo aqui e negativo aqui. Então, vai ser menos 16 vezes menos 8, que isso aqui vai dar 16 vezes 8, menos 1. Ok? E isso aqui, nem vou fazer essa conta, isso aqui é maior que 0. Se isso aqui é maior que 0, então não é um ponto de cela, e aí a gente olha se esse cara é negativo ou positivo. Ele é negativo, então é máximo, tá? O nosso ponto crítico é um ponto de máximo. Então a gente tem aqui a resposta A, que é 0, 0, é o único ponto crítico e é um ponto de máximo local. Portanto, da questão 10, a resposta é A. Beleza? E aí, com isso, a gente encerra aqui a nossa correção da prova de cálculo 2. Eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham ido bem. Estou torcendo aí para ninguém ficar de exame. E espero ter ajudado vocês durante esse bimestre. Então, se vocês curtiram, se vocês vão continuar acompanhando o meu canal, se inscrevam aí, que bimestre que vem a gente tem Física 3 e nem sei mais o que a gente vai ter, mas vai ser complicado, ok? Então, boa sorte aí, pessoal, e até o próximo bimestre.